Olá! O Justiça para Todos de hoje mostra as dificuldades enfrentadas para a instalação dos novos tribunais regionais federais. São 4 TRFs que podem agilizar o trabalho do Judiciário Federal. O desembargador ele julga 800 processos em um mês e entram 1.200 processos. Só a primeira região, por exemplo, é responsável por 13 estados mais o Distrito Federal. O TRF1 acumula milhares de processos paralisados, um volume que poderia cair significativamente com a instalação dos novos tribunais. O nosso objetivo é agilizar a tramitação do processo, quer em primeiro grau, quer em segundo grau, dar uma resposta jurisdicional eficaz. O Paraná, diante da demanda com a Operação Lava Jato, também teria a oportunidade de desafogar processos que estão em estoque. Principalmente na atual quadra que nós estamos vivendo de enfrentamento à corrupção, e nós sabemos que o Curitiba é hoje o centro dessa atividade por meio da Operação Lava Jato. O Brasil tem pressa para a instalação de novos TRFs e na espera está o cidadão que aguarda por justiça. A segunda instância da Justiça Federal julga em média 800 processos mensais, um volume que impede oferecer um atendimento mais ágil ao cidadão. Uma solução seria a instalação dos novos tribunais regionais federais, mas isso depende do Supremo Tribunal Federal, que ainda vai julgar se eles podem ou não ser instalados. O desembargador ele julga 800 processos em um mês e entram 1.200 processos. Então, nunca termina. Cada vez mais, esse número vai aumentando. Já deu para perceber qual é a necessidade. Impõe-se aumentar o número de desembargadores federais, evitando-se, inclusive, a constante convocação de juízes federais para substituição nos tribunais, afastando-os de suas varas, o que torna ainda mais sobrecarregada a Justiça Federal de primeiro grau, já com enorme acúmulo de processos. Os tribunais regionais federais representam a segunda instância da Justiça Federal. São responsáveis, por exemplo, por julgamentos de recursos, mandados de segurança, habeas corpus e conflitos de competência. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região tem sede em Brasília e compreende, além do Distrito Federal, o Acre, o Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. O TRF da segunda região fica no Rio de Janeiro e é responsável pelo Rio e pelo Espírito Santo. O da terceira região fica em São Paulo e compreende, além de São Paulo, Mato Grosso do Sul. O Tribunal Regional Federal da quarta região tem sede em Porto Alegre, compreende o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Já o TRF da quinta região fica em Recife e é responsável por Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Todos foram instalados no mesmo dia, no dia 30 de março de 1989. Então, em todo o país, todos os 5 regionais entraram em funcionamento na mesma data. Você reparou, são 5 tribunais regionais federais. E temos 200 milhões de habitantes no Brasil. No final dos anos 80, quando os TRFs foram criados, tínhamos 50 milhões de pessoas a menos no país. A realidade da criação dos tribunais regionais federais é uma realidade advinda da Constituição de 1988 e, a partir de 89, da implementação. A realidade de 1989 não é a realidade de 2016. Estamos falando de uma distância de 27 anos. A situação do país era outra, nós vivemos outra época, era uma outra realidade. Hoje não há mais como ser vencida essa carga de trabalho apenas com esses 5 tribunais regionais federais. Para evitar isso, a ampliação do número de tribunais regionais federais. Pelo menos era a ideia que parecia óbvia. A PEC 544 ela foi proposta originalmente no Senado Federal. E em 2002 ela foi aprovada no Senado Federal. Veja quanto tempo que nós estamos nessa luta pelos novos tribunais regionais federais. Foram mais de 10 anos de espera para que a proposta de emenda à Constituição se tornasse a Emenda Constitucional 73. Essa emenda ela cria 4 novos tribunais. O Tribunal do Paraná,
o Tribunal de Minas Gerais, o Tribunal da Bahia e o Tribunal do Amazonas. Em 2002, houve essa aprovação no Senado, foi enviado para a Câmara. E passaram-se 11 anos para aprovação pela Câmara em 2013. Tudo aprovado no Congresso Nacional, mas suspenso no Supremo Tribunal Federal. A Associação Nacional dos Procuradores Federais entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. Agora completará 3 anos de uma liminar do ministro Joaquim Barbosa suspendendo os efeitos da Emenda Constitucional 73 de 2013. E nós estamos na expectativa de que o Supremo Tribunal Federal julgue essa ADIM, porque nós já temos 3 anos de uma suspensão de uma emenda constitucional que deveria estar em vigor. Diante disso, a AJUF e várias entidades de classe se manifestaram e declararam: a criação dos novos TRFs é sim constitucional. Há nela uma carga de constitucionalidade muito grande, porque afinal de contas estamos aprimorando um poder, estamos dando uma melhor dimensão, uma melhor estruturação e funcionamento a um poder da República. Então nós acreditamos que inconstitucionalidade não há. O que sobra é constitucionalidade. E se está de acordo com a Constituição? O que falta agora é tão somente o Supremo Tribunal Federal colocar em pauta, ou seja, colocar em julgamento a de 5017. E com isso resolver de uma vez por todas se essa emenda constitucional, a emenda 73, é constitucional ou não. Isto é o primeiro passo que precisa acontecer para dar início à instalação e implantação dos novos tribunais federais. É urgente, porque quando a demanda do litígio atinge a saturação, o prejuízo cai para a conta da sociedade. Existem pessoas esperando há 10 anos o julgamento. Isso não tem preço, porque muitos deles morrem durante o processo, porque o processo demora tanto que a pessoa morre e é instaurado dentro do processo um inventário para saber quem é que vai ficar com aquele despojo. E veja no próximo bloco, quase 3 milhões de processos em estoque e menos de 400 magistrados. Você vai ver como novos tribunais regionais federais aliviariam essa carga de trabalho na primeira região da Justiça Federal. Hoje nós temos aqui na primeira região gabinetes de desembargadores com 35 mil processos. O Justiça para Todos volta daqui a pouco. Até já. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região tem a maior demanda de julgamentos de todo o país. Chega a receber em um ano mais de 2.200.000 novos casos. A situação se torna cada vez mais complicada. A solução seria instalar urgente os novos tribunais regionais federais. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região está em descompasso com as necessidades do Brasil de hoje. Por que em descompasso? Porque abrange um volume muito grande de território, distâncias imensas, dificuldades enormes para que se administre ou que se planeje a realidade, tão distintas quanto são, por exemplo, Brasília do Amazonas. 13 estados mais o Distrito Federal. Aqui está a situação mais complicada. Hoje nós temos aqui na primeira região gabinetes de desembargadores com 35 mil processos. Mas veja, não são 35 mil processos paralisados. Não são 35 mil processos em estoque. 35
35 mil vidas e histórias, 35 mil pessoas, 35 mil cidadãos à espera de justiça. O nosso objetivo é agilizar a tramitação do processo, quer em primeiro grau, quer em segundo grau, dar uma resposta jurisdicional eficaz, dar uma resposta ao cidadão, à pessoa que vai ao Poder Judiciário e que está demandando, está solicitando uma prestação jurisdicional. O Brasil tem 1.751 magistrados federais, o que dá uma média de 0,78 para uma demanda de 100 mil habitantes. E no TRF1 esse índice é ainda menor, 0,54 magistrado disponível para atendimento a cada 100 mil habitantes. São apenas 378 magistrados federais, para uma justiça que acumula 2.600.000 processos em estoque. Lembrando, estamos falando ainda apenas da primeira região. Em um ano, o TRF1 chega a receber mais de 1.250.000 novos processos e julga quase todos eles. Mas aqueles que estão no estoque, fica impossível zerar. Diria até que esses 4 virão para resolver uma situação de quase calamidade. Hoje a primeira região, por exemplo, recebe um volume de processos que é humanamente impossível serem julgados pelo quadro atual de desembargadores, considerando o seu número. São muitos processos para poucas pessoas julgarem. A responsabilidade territorial da primeira região é maior do que a de muitos países. Aliás, apenas um estado já é enorme. Minas Gerais tem 853 municípios, 21 milhões de habitantes e mais de 586 mil quilômetros quadrados. É maior do que a Itália, supera até a região da Espanha. Minas Gerais é o terceiro estado da nossa federação, é um estado pujante, com uma economia pujante, com uma população crescente e com todas as condições para ter o seu tribunal. Um tribunal que só pode se tornar uma realidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a ação direta de inconstitucionalidade. A espera de mais de 10 anos por aprovação no Congresso não pode ser mais longa ainda na Justiça. Tenho segurança de que tanto o Poder Judiciário, pelos seus órgãos de cúpula, quanto o Legislativo, quanto o próprio Executivo, chegarão num momento em que darão um passo além no sentido da implementação efetiva de uma justiça na primeira região, mais próxima da realidade do que são esses estados. Até porque quem tem pressa não é o juiz, mas sim o cidadão. A palavra da sociedade é a prova da mais justa demanda. Processos são muito morosos, então isso acaba atrapalhando a vida de todo mundo, né? A demanda é muito grande e eu acho que não tem ainda suficiente tribunais e juízes e equipe, né? Ainda existe uma morosidade. A forma como deve operar-se essa ampliação, né, nós entendemos que deva ser também com a criação de outros tribunais regionais federais, né, dividindo aquelas atribuições, aquela competência, todo aquele vínculo que o TRF1 tem com relação a 14 unidades da federação, né, que isso fosse distribuído para outros tribunais regionais federais. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região passaria a englobar 7 estados e o Distrito Federal, um alívio e tanto. O TRF2 permaneceria com Rio de Janeiro e Espírito Santo. O terceiro ficaria somente com São Paulo. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região com o Rio Grande do Sul. O TRF5 ficaria com Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas. Os novos seriam o TRF6 com sede em Curitiba, no Paraná, englobando também Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. O sétimo seria exclusivo para Minas Gerais. O oitavo para Bahia e Sergipe. Manaus, Roraima, Rondônia e Acre ficariam com o 9º Tribunal Regional Federal. A primeira região é a mais inflada de processos, mas outras também passam a demonstrar a necessidade de ampliação, como o estado do Paraná. Principalmente na atual quadra que nós estamos vivendo de enfrentamento à corrupção, e nós sabemos que o Curitiba é hoje o centro dessa atividade por meio da Operação Lava Jato. Uma vara especializada que tem em mãos uma mega operação em andamento. Se nós tivermos um Tribunal Regional Federal no Paraná, esses processos tenderão a ser julgados com mais rapidez. Agilidade é a palavra. E diante dela, a JUF não poderia ficar parada.
Um grupo de trabalho foi criado para que a instalação dos novos TRFs não seja mais algo tão distante da sociedade. É uma excelente iniciativa porque, através desse grupo, nós podemos concatenar os esforços, concatenar estratégias, tá certo? Atuar de forma comum e de uma forma uniforme para que a gente possa realmente convencer o Supremo Tribunal Federal a colocar em pauta este processo e julgar logo essa questão, dando uma nova feição, uma nova formatação ao segundo grau da Justiça Federal. Criados, eles já estão, porque a emenda constitucional já está aprovada. Eles precisam agora ser implantados. E veja depois do intervalo, qual seria o custo para a instalação dos novos tribunais regionais federais. A Justiça Federal, ela é superavitária. Ou seja, o que nós arrecadamos é maior do que a Justiça gasta. Você vai ver daqui a pouco no Justiça para Todos. Até já. A Justiça Federal arrecada bilhões de reais por ano para os cofres públicos e gasta menos da metade desse valor para se manter. Isso significa superávit. Diante desse cenário, a instalação dos novos TRFs teria um custo compatível com o orçamento e com a necessidade do cidadão ter uma justiça mais rápida e eficiente. Se eu tenho mais juízes de primeiro grau julgando e menos desembargadores apreciando os recursos que vêm do primeiro grau, é lógico que isso vai gerar um estrangulamento. O volume de serviço sempre foi superior às necessidades, ao número de juízes, e a reivindicação dos regionais também. Tivemos a ocasião de verificar que nos Estados Unidos eram mais, como são até hoje, cortes de apelação federal. Mas lá eles têm 12. Esse depoimento é de quem viveu a presidência da AJUF há 12 anos. É antiga. A necessidade de novos TRFs já existia e permanece no presente. Todos os processos contra a União que o juiz federal concede o pedido ao autor, o juiz tem que remeter o processo de ofício ao tribunal para que o tribunal analise um recurso. Ou seja, mesmo quando a União não recorre, o juiz é obrigado a enviar o processo. É a chamada remessa oficial obrigatória. Então, o que é que acontece? Praticamente todas as sentenças dos juízes de primeiro grau são analisadas pelos tribunais regionais federais. É a segunda instância da Justiça Federal. A JUF ela tem um compromisso, enquanto instituição da Justiça Federal, tem um compromisso com o jurisdicionado. E avançar na criação de outros tribunais regionais federais ou da ampliação da Justiça Federal de segundo grau é, em realidade, dar uma resposta, né, à necessidade que o jurisdicionado tem de ver os seus processos ser julgados com mais agilidade. Uma rapidez que não é garantida apenas no trabalho de quem julga. Para funcionar certinho é necessário que todo tribunal trabalhe de forma ordenada e no mesmo compasso. Temos uma crise que não é só de jurisdição, temos uma crise administrativa também. Um presidente que administra 14 unidades da federação é diferente de um presidente como da segunda região ou da terceira, ou mesmo da quarta, que administram no máximo 3 estados do país. Isso vira um congestionamento de processos, um funil que se aperta cada vez mais. Sem novas unidades da Justiça Federal de segunda instância, é como se a pista de 3 faixas, que é a primeira instância, fosse reduzida a uma. É impossível que todos passem pelo mesmo lugar juntos. O mesmo acontece com os processos. A AJUF é a favor de qualquer melhora na Justiça Federal. E a criação dos novos tribunais regionais federais
É uma forma de melhorar a situação da Justiça Federal e, o mais importante, é uma forma de melhorar a situação do cidadão brasileiro, que vai ter uma prestação jurisdicional muito mais célere, muito mais rápida e efetiva. Aquele cidadão que hoje espera anos, talvez décadas, para receber um benefício previdenciário, receberá de forma muito mais rápida com a criação desses novos tribunais. Basta ver os números para compreender esse tráfego intenso. Nós fizemos um estudo de números em relação à Justiça Federal e nós verificamos que de 1987 a 2014, a primeira instância da Justiça Federal cresceu 785%, enquanto que o segundo grau da Justiça Federal cresceu apenas 89%. Isso trouxe uma outra consequência. Nós temos a pior relação entre as justiças de juiz de primeiro grau e de desembargador. Hoje, os desembargadores federais são os que possuem a maior carga de trabalho, quer comparando com juízes estaduais, quer comparando com juízes do trabalho. Há necessidade de se fazer essa nova distribuição de trabalho dentro da Justiça Federal. Mas note que na Justiça do Trabalho existem 24 tribunais regionais do trabalho, enquanto que na Justiça Federal nós só temos 5. Isso também tem um outro reflexo. Enquanto nós temos apenas 139 desembargadores, a Justiça do Trabalho tem 538. Enquanto que a Justiça Federal ela tem uma relação de 11,8 juiz de primeiro grau para cada desembargador, a Justiça do Trabalho tem uma relação apenas de 5 juízes de primeiro grau para cada desembargador. Enquanto nós temos 8 milhões de processos em tramitação, a Justiça do Trabalho tem apenas 4 milhões. Fato é que os números não casam, as contas não batem e quando nada disso se encaixa, fica difícil o equilíbrio entre harmonia e resultado. Ordenamento, organização. Os juízes que farão parte desses novos tribunais são juízes que já estão na carreira. Eles apenas passarão de juízes de primeiro grau para juízes dos tribunais. Não haverá necessidade de contratação de novos juízes para a composição desses tribunais. Os servidores, igualmente, os servidores que farão parte desses novos tribunais são servidores que já atuam junto à Justiça Federal. Então, a mão de obra, o quadro de pessoal já está dentro da Justiça Federal. Gastos pequenos ou até reduzidos a zero. Com a criação dos novos tribunais regionais federais, não haverá custos orçamentários de monta. Pelo contrário, haverá maior arrecadação e menos gastos. Porque a Justiça Federal tem saldo positivo sempre. A Justiça Federal ela é superavitária. Ou seja, o que nós arrecadamos é maior do que a Justiça gasta. Ou seja, se a desculpa para não criar novos tribunais regionais federais era o custo... O impacto, portanto, não será significativo em comparação com o benefício para a sociedade. Os processos serão julgados de forma muito mais rápida. O cidadão passará a receber seu benefício de forma muito mais célere. Para uma justiça que conquista um superávit bilionário, no momento em que todo o país escuta a palavra crise, a instalação dos TRFs poderia ser revista no mesmo ritmo da arrecadação. Se é assim, funcionando com 5 tribunais regionais federais, se nós instalarmos mais 4 tribunais regionais federais, nós teremos um aumento no julgamento das demandas, consequentemente, nós teremos um aumento na arrecadação. Por outro lado, nós teremos também um benefício ao jurisdicionado. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.